Então se a gente voltar no nosso banco de dados, a gente já tem a nossa tabela user criada com sucesso e com todos os campos que a gente fez aqui, que é o ID, o name, o e-mail, o create at e o update at, beleza? E aí pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu me chamo Rodrigo Lucas e no vídeo de hoje a gente vai estar inicializando uma série de vídeos onde a gente vai estar construindo juntos um CRUD básico utilizando o Node.js e o Sequelize, beleza? Então, como requisito básico aí para a gente desenvolver essa aplicação, você já vai ter que ter o banco de dados configurado na sua máquina, beleza? Então, se você estiver utilizando o Windows, eu recomendo muito que você utilize o Champ. Então, você vai até o site do Champ, baixa ele, beleza? E você já faz um next ali e instala ele na sua máquina e você já vai conseguir você já vai ter um banco de dados aí para você poder utilizar no seu computador, beleza? Se você estiver utilizando o Linux da mesma forma, beleza? E a ideia que a gente vai estar utilizando aqui vai ser o Visual Studio Code e a gente vai estar utilizando o Insomnia também para a gente poder fazer os testes da nossa API, beleza? Então, para não perder muito tempo, eu já vou aqui no meu diretório de arquivos e a gente já vai criar uma pastinha do nosso projeto para a gente inicializar esse CRUD que está muito bacana, tem muito conteúdo que você vai aprender aqui, beleza? Então, fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa com isso aqui. Então, eu já criei uma pastinha chamada CRUD. Aqui dentro dela, como de costume, eu já vou abrir o terminal aqui e eu vou rodar npm init, beleza? Para ele inicializar o nosso projeto com o arquivo package.json. Vamos só aguardar um minutinho. Show de bola, ele já inicializou o projeto aqui com package.json e agora eu vou abrir isso aqui no Visual Studio Code. Show de bola, ele já abriu o Visual Studio Code aqui e para não perder tempo a gente já vai começar criando a nossa pastinha src, beleza? Aqui dentro do src a gente vai estar criando um arquivo chamado index.js. Show de bola, a gente só vai vir aqui no nosso package.json, a gente vai mudar esse script aqui para dev, tá bom? A gente vai mudar isso daqui também, mas antes da gente mudar isso aqui, vamos instalar algumas coisinhas que a gente vai ser necessário para nossa API, beleza? A primeira coisa que a gente vai precisar para construir a nossa API vai ser o Express. O Express a gente já sabe que é para lidar com rotas, né? Então, beleza. A gente vai adicionar também o Sequelize, né? O Sequelize CLI, beleza? Que é a CLI do Sequelize, ele traz uma interface de linha de comando para que a gente utilize no nosso código. A gente vai estar instalando também o MySQL2 e o próprio Sequelize sem ser o CLI, beleza? Então vamos só aguardar o CLI terminar e a gente já vai adicionar o yarn add Sequelize sem ser o CLI dessa vez. Show de bola, ele vai estar instalando isso aqui para a gente. Perfeito, ele já instalou o Sequelize e a gente vai instalar também o Nodeman. O Nodeman, como vocês já conhecem, é para a gente restartar a aplicação toda vez que a gente fizer uma alteração no nosso código, beleza? Para a gente não precisar ficar rodando no terminal sempre que a gente alterar algo, beleza? Então tá, a gente já instalou isso daqui e eu já vou começar a nossa estrutura básica aqui no nosso index.js. Aqui no index.js a gente vai começar importando o Express, beleza? Então vamos dar aqui um require. Show de bola, aqui a gente vai criar mais uma variável chamada app, que vai receber o Express. Como a gente vai trabalhar com resposta do tipo JSON, então a gente vai falar para o nosso Express utilizar o JSON, beleza? Então express.json, show de bola. A gente vai rodar isso aqui em uma porta, então app.listen, e a gente vai rodar isso aqui na porta 3030. Show de bola. Eu já vou criar aqui também uma variável chamada roads, que vai conter as rotas da nossa aplicação. Eu não criei esse arquivo ainda, a gente vai criar ele agora. Então aqui na pastinha src a gente vai criar um arquivinho chamado roads.js. Show de bola. Aqui já está perfeito e a gente só falta colocar para utilizar o roads aqui, beleza? Então app.use, app.use, e a gente vai estar utilizando o roads, beleza? Agora sim. Novamente aqui no nosso arquivo roads.js, a gente vai importar de dentro do Express um carinha chamado router.
Show de bola. E a gente vai criar mais uma variável chamada router com R minúsculo dessa vez, e ele vai receber o nosso router, que é uma função. Show de bola. Agora a nossa variável router contém todos os métodos HTTP, beleza? Então a gente vai começar criando a primeira rota aqui só para a gente testar a nossa aplicação, beleza? Então eu vou colocar aqui na rota raiz mesmo, e a gente coloca aqui um REQ e um AS de requisição e resposta, né? E a gente vai vamos dar uma resposta, vamos dar um res.json e a gente vai dar um hello world, beleza? Esse vai ser o nosso primeiro hello world para a gente poder construir a nossa API, beleza? Hello world, show de bola. A gente só precisa exportar isso daqui, então dá um módulo.exports e a gente vai exportar o nosso router. Show de bola, vou só indentar o nosso código aqui. Perfeito. Feito isso, o que a gente precisa fazer? Agora no nosso package.json, a gente mudou esse script aqui para dev e agora chegou a hora da gente mudar essa informação aqui dentro para a gente poder executar esse arquivo index.js, beleza? Então a gente vai estar utilizando o Nodemon, como eu já informei para vocês. Então, Nodemon, ele vai executar dentro da pasta src o arquivo index.js, beleza? Se tiver tudo correto, ele vai funcionar perfeitamente. Se não tiver, a gente volta e corrige os nossos erros, beleza? Então eu vou dar um yarn dev aqui e ele vai rodar. Show de bola, ele já está rodando aqui o Nodemon. Vamos abrir aqui o Insomnia. Perfeito, ele já abriu o Insomnia aqui para mim. Eu só vou vir aqui na parte dashboard e já vou criar uma request collection aqui para a gente poder utilizar. Eu vou dar o nome dela de CRUD. Show de bola. Aqui a gente vai criar uma pastinha chamada de user, beleza? Que a gente vai trabalhar como se fosse um usuário. Então, user, perfeito. E agora a gente vai criar uma requisição só de teste. Vou colocar teste, vai ser o método get mesmo. Aqui em cima, nessa parte da URL, a gente vai colocar http localhost 2.3030 barra só precisa do barra, né? A gente precisa colocar mais nada, porque aqui na nossa aplicação a gente só colocou um barra aqui na nossa rota, beleza? Então é só isso por enquanto. E vamos rodar isso aqui no Insomnia. Se tiver tudo correto, a gente já fez o nosso primeiro Hello World utilizando o Node, beleza? Deu tudo certo e ele já trouxe o Hello World aqui pra gente, beleza? Então agora a gente vai partir de fato ali para o Sequelize, beleza? Eu vou abrir o site do Sequelize aqui. O Sequelize ele é um ORM, beleza? E ele serve basicamente para a gente trabalhar com Node, logicamente, né? Para a gente poder fazer salvar um dado, excluir algum dado do banco de dados, beleza? Então ele é a forma de comunicação com o nosso banco de dados, beleza? Só que a gente não vai escrever aquelas carries gigantes, né? Que é um select from, asterisco, não sei o que, beleza? O que o Sequelize faz? Ele pega essas carries gigantes, sintetiza num código que você vai escrever como se fosse um JavaScript mesmo, beleza? Então eu recomendo muito que você olhe aqui na documentação do Sequelize, tem bastante coisa que dá pra gente fazer aqui, beleza? Então a gente vai começar aqui agora criando as primeiras configurações do Sequelize, beleza? Aqui a gente só esqueceu uma coisinha, a gente esqueceu de instalar o MySQL2, senão não tem como a gente fazer a comunicação do nosso banco de dados, né? Então vamos instalar aqui o MySQL2, vamos aguardar, perfeito, ele já instalou o MySQL2 aqui pra gente. E agora o que a gente vai fazer? Aqui dentro da pasta src, a gente vai criar uma pasta chamada config. E dentro dessa pasta config, a gente vai criar um arquivo chamado database. Esse arquivo ele vai carregar algumas configurações de autenticação com o nosso banco de dados, beleza? Então a gente vai dar um módulo.exports, show de bola. E aqui a gente vai colocar algumas informações. A primeira dela é o dialeto, né? Com que dialeto a gente está utilizando para a gente poder conversar com o nosso banco de dados. Como vocês viram, no nosso caso, a gente vai estar utilizando o dialeto que é o MySQL. Então vamos colocar aqui, olha, dialect, que vai ser o MySQL. Se você estiver utilizando Postgre,
algum outro banco de dados, que o SQLite ele suporta outros bancos de dados. Vamos até dar uma olhada na documentação dele aqui. Vamos ver aqui, ó, ele suporta o Postgre, MySQL2, MariaDB, SQLite. Então assim, se você estiver utilizando algum outro desses bancos, você coloca o dialeto dele lá, beleza? No meu caso vai ser o MySQL. O host, no meu caso aqui, ele está em localhost, o meu banco é local, mas se você estiver utilizando algum banco online, fica a seu critério para você colocar. O username do meu banco é o root, e o password dele, não tem nenhuma senha, beleza? E aqui o nome do nosso banco de dados, aqui vai ser database, beleza? Database. A gente vai colocar de CRUD/node. Show de bola. E a gente vai colocar algumas informações aqui também, chamada de define. Esse define, basicamente, ele carrega algumas coisas que a gente quer dizer para o nosso banco de dados. A primeira delas é o timestamp. Esse timestamp, ele serve para a gente dizer, para a gente salvar toda vez a data e hora que a gente atualizar alguma informação no nosso banco de dados. Então, se eu salvar algum dados em alguma tabela, ele vai pegar a data e a hora do momento que eu fiz, beleza? O salvamento do dado, e ele vai registrar num campinho chamado de create at. É quando a gente cria alguma informação, ele salva a data e hora. E quando a gente atualizar a informação, ele vai salvar num campinho chamado de update at, beleza? E aí toda vez que você alterar, ele vai ter a última data que você alterou a sua, o seu dado, beleza? Então tá. A outra informação que a gente vai colocar é underscored. Esse underscored, ele serve para ele colocar a letra maiúscula de cada tabela, beleza? Então, se eu tiver uma tabela chamada user e tiver com letra minúscula, ele vai colocar com letra maiúscula, beleza? Então, vamos colocar aqui como true. E show de bola. Então, isso aqui já é o nosso arquivo de configuração de conexão com o nosso banco de dados e configurações. Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa criar uma pastinha chamada de database. Show de bola. E dentro dessa database, a gente precisa criar as nossas migrations. O que é as migrations? As migrations, elas são basicamente um histórico do seu banco de dados. Então, quando você quando você cria alguma tabela, ou quando você altera algum campo, ou quando você vai fazer qualquer tipo de coisa referente ao seu banco de dados, você cria uma migration para registrar o que você está fazendo, beleza? Então, no nosso caso, a gente vai criar uma migration para poder criar uma tabela no banco de dados, beleza? Então, já você vai entender como que funciona isso na prática. Eu só estou explicando aqui para vocês terem uma noção de como que a gente vai fazer as coisas, beleza? Então, eu já vou criar a pastinha chamada migrations, e a gente vai criar um arquivinho chamado de index.js. Esse index.js aqui, ele vai carregar as configurações de conexão com o banco de dados, beleza? Então, só preste atenção que o index.js não é dentro da pasta migration, beleza? É fora da pasta migration. Show de bola? Então, perfeito. O que a gente precisa fazer aqui agora mais? Para o nosso banco de dados, para nossa conexão com o banco de dados ficar completa. A gente precisa criar um arquivo aqui na raiz do nosso projeto chamado de sequelize.rc. Na verdade é .sequelize.rc. Então vamos criar ele aqui, .sequelize.rc. Esse arquivo, ele serve para a gente dizer onde está as configurações do nosso banco de dados. Então, onde está essas configurações de conexão e onde está as configurações de migrations e de conexão com o banco de dados também. Show de bola? Então tá, aqui a gente vai exportar um arquivo também, chamado de dentro do Node, a gente vai importar um carinha chamado de path. Por que o path? O path, ele faz uma tratativa de caminhos, né? Então, quando a gente vai lidar com algum caminho dentro do Node, a gente utiliza o path, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou pegar o meu config, que é onde estão aquelas configurações que a gente colocou nessa pastinha config, beleza? E vou colocar 2 pontos aqui. E a gente vai falar path.resolve. E aqui vamos colocar um dname. Esse dname serve para ele pegar o diretório atual, então, ou seja, ele vai pegar daqui de fora. E cada vez que eu colocar entre aspas, vai ser uma pasta que ele vai entrar
beleza? Então ele vai entrar na pasta src e quando eu colocar a vírgula, eu quero pular para a próxima pasta. Então vai ser na pasta src, na pasta config, na pasta, o arquivo, na verdade, database.js. Beleza? Então, ele já sabe onde está situada as configurações de conexão com o meu banco de dados. E a próxima conexão que a gente vai colocar vai ser as migrations path, né? Onde vai estar o caminho das minhas migrations, beleza? Porque se eu não der esse caminho para ele, ele vai criar uma pastinha aqui fora de tudo. E eu quero que fique aqui dentro, beleza? Dentro dessa pastinha chamada migrations. Então, migrations path. Vamos colocar 2 pontos aqui. Novamente a gente vai utilizar o path.resolve, entre parênteses de name, a pasta src, na pasta database, beleza? A pastinha migration. Perfeito. Isso daqui já é o suficiente para ele reconhecer a nossa migration aqui. E agora o que a gente precisa fazer? Somente a nossa conexão com o banco de dados. Então, bora lá para a gente fazer a nossa conexão. Beleza, aqui no nosso index.js, dentro da pasta database, beleza? A gente vai importar, na verdade, o nosso Sequelize. Então, vamos importar o nosso Sequelize. Show de bola. Vai vir de dentro de require Sequelize. Perfeito. E a gente vai importar também as configurações que a gente colocou aqui na nossa pastinha config, né? Onde é que tem as configurações de usuário, de senha e tudo mais. Então vamos colocar config db. Show de bola. Vai vir lá do nosso require. Vamos ver se essa pastinha config /database. Perfeito. Ele já pegou aqui para a gente as nossas configurações. E agora a gente vai criar uma variável chamada connection. E essa variável que vai fazer a nossa conexão. Beleza? Então vamos pegar aqui connection. Essa connection a gente vai dar um new no nosso Sequelize. E aqui no nosso Sequelize a gente vai passar as configs db, que é onde é que tem o nosso dialeto, o nosso roast, username, a senha, o nome do banco de dados, que é muito importante, beleza? Então, a gente vai dar um save aqui agora e a gente só precisa exportar esse arquivo, module.exports, e a gente vai importar ele lá no nosso index, beleza? Então, module.exports connection. A gente vai exportar a nossa conexão e agora, aqui no meu index, eu só vou dar apenas um require .database, pronto. A nossa conexão com o banco de dados já está feita com sucesso. O que a gente precisa fazer agora? No meu caso, eu preciso startar o meu banco de dados, que eu ainda não startei. Então, eu vou abrir o meu terminal aqui e vou startar o meu banco de dados. Vou colocar minha senha. Perfeito, já abriu o champ. Vou startar ele aqui. Show de bola, o meu banco de dados já está startado aqui. Eu vou até abrir ele no navegador para vocês verem. Então, localhost, phpMyAdmin. Beleza, meu banco de dados já está aqui. E já vocês podem verificar que a gente não tem nenhum banco de dados chamado de CRUD-Node. Então, a gente vai criar o nosso banco de dados utilizando o terminal lá no VS Code. Show de bola? Então, perfeito. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa criar a nossa primeira migration, que vai ser a migration que vai criar a tabela de usuário, beleza? Então tá, a gente vai aqui no nosso terminal, eu vou abrir aqui do ladinho, a gente vai fazer o seguinte. Antes de mais nada, vamos criar o nosso banco de dados. Então, para você criar o banco de dados, você vai dar um yarn sequelize db create. Dessa forma você cria o seu banco de dados, beleza? Se você não estiver utilizando o yarn, estiver utilizando o npm, você vai colocar npx, beleza? Então você coloca npx sequelize db create. Mas se você estiver utilizando o yarn, assim como eu, basta fazer isso aqui e ele já vai criar o banco de dados para a gente, beleza? Se ele não criar, a gente vê o que foi que deu errado e a gente corrige o nosso erro, porque a gente fez bastante código aqui e não testou, né? Então vamos ver se ele vai criar o nosso banco de dados. Perfeito, ele já criou aqui pra gente, ó, database CRUD-Node
create, ele já criou o banco de dados aqui pra gente. E se a gente voltar aqui no navegador, der um F5, ele já vai estar aqui, ó, CRUD Node. Só que ele não tem nenhuma tabela ainda, né? Então a gente vai criar aqui a nossa primeira migration, que vai criar a nossa primeira tabela no banco de dados, beleza? Então, novamente, yarn sequelize. Agora a gente vai estar utilizando o comandinho chamado migration create --name igual, e agora você dá o nome da sua migration, beleza? É legal que o nome da sua migration ele seja especificadamente para o que ela vai fazer. No caso do meu aqui, a gente vai estar criando uma tabela chamada user, então eu coloquei create user. Mas se você estivesse atualizando algum campo, adicionando algum campo, então você utiliza o nome que essa migration vai estar fazendo, beleza? Então beleza, vamos dar aqui, se tiver tudo correto ele vai criar pra gente. Beleza? Ele já criou aqui pra gente já, aqui ó, dentro da pastinha migration, tá a migration que a gente colocou, e ele sempre coloca o timestamp atual na frente, beleza? Por isso que nunca vai ter migration com nome igual. E aqui a gente vai ter dois carinhas muito legais. O primeiro carinha é chamado de up, é o que eu quero fazer. Então no up é para me dizer o que eu quero fazer. E no método down eu quero dizer o seguinte: se o que eu estou tentando fazer der errado, eu quero que você desfaça isso aí, beleza? Então a gente tem esses dois métodos aqui. Então no primeiro método, o que eu quero fazer? Eu quero criar uma tabela e eu quero colocar os campos dessa tabela, beleza? Então você já pode remover esse async aqui, porque a gente não vai precisar de utilizar o async e o await aqui embaixo também. A gente só vai colocar um return, porque ele vai retornar isso daqui, beleza? E a nossa tabela user, esse ID aqui eu vou quebrar ele aqui para baixo. Show de bola. Vamos quebrar isso aqui também. Esse aqui a gente vai apagar isso daqui e a gente vai colocar chaves. Por que eu estou fazendo isso? É porque a gente vai colocar mais do que só uma configuração aqui. A gente vai colocar várias configurações para nossa tabela, para cada campo do nosso banco de dados, beleza? Então tá. No campo ID a gente vai dar um tipo para ele. Qual que é o tipo do ID? No nosso caso aqui vai ser sequelize.integer, porque vai ser o inteiro, né? Comum. A gente vai dar um outro comando aqui também, que é chamado de primary key, que é para a gente indicar que esse campo aqui ele vai ser a chave primária do nosso banco de dados. Então, primary key true. Show de bola? A gente vai colocar outra configuração chamada de auto increment, né, para ele ser incrementado automaticamente. A gente vai colocar aqui também mais um campinho chamado de allow null. Esse allow null quer dizer que o meu campo ele não pode ser vazio, ele tem que ser preenchido de qualquer forma, beleza? Ele não pode ser vazio em nenhuma hipótese. Perfeito, a gente já fez isso aqui e agora a gente só vai criar mais dois campos, na verdade mais 4 campos, beleza? Mas somente 2 que a gente vai trabalhar. O primeiro que vai ser o name, que vai ser o nome do usuário, né? E a gente vai colocar o tipo dele, vou até copiar e colar aqui, e ele também não pode ser vazio. Opa! Isso aqui vai ser uma string. Perfeito. Eu vou copiar isso aqui novamente. Vou colar aqui embaixo. E aqui agora vai ser o e-mail. Então vai ser só nome e somente isso que a gente vai fazer, tá? Só nome e e-mail. Pra gente não estender muito. E-mail, show de bola. Tipo string. E allow null false. E agora aqueles dois campinhos que eu falei pra você, que é o create at e o update at, beleza? Só que aqui a gente tem que colocar dessa forma assim, beleza? Aqui a gente vai dar o tipo dele, que vai ser do tipo date. Então vamos copiar aqui e apenas apaga aqui, coloca date. E o nosso update at, que também vai ser do tipo date e não pode ser vazio. Perfeito? Então basicamente essa é a estrutura básica de uma migration, show de bola. Então aqui novamente a gente vai apagar essas informações aqui, vamos dar só apenas um return. E vamos apagar essa linha aqui de baixo. E agora a gente vai rodar a nossa migration. Se tiver tudo correto, ele vai criar a tabela do banco de dados com essas informações que a gente colocou aqui, beleza? Então, bora lá criar essa tabela aqui. Vamos rodar ele aqui agora. Yarn sequelize db migrate
isso aqui é para a gente poder rodar a minha migration. Quando eu escrever qualquer migration, qualquer comando aqui dentro e eu quiser executar esse comando lá no meu banco de dados, eu utilizo isso aqui, ó, yarn sequelize db migrate. Ou então, se você estiver utilizando o npm, você coloca npx sequelize db migrate. Vamos rodar aqui, se tiver tudo correto, ele vai criar, se não tiver, a gente corrige os nossos erros. Mas, no nosso caso aqui, deu tudo certo, beleza? E aparentemente, a gente já tem que ter uma tabela criada aqui. Então, se a gente voltar no nosso banco de dados, a gente já tem a nossa tabela user criada com sucesso e com todos os campos que a gente fez aqui, que é o ID, o name, o e-mail, o create at e o update at, beleza? E se vocês verificarem, ele criou mais uma tabela chamada de sequelize meta. Esse sequelize meta, ele armazena todas as migrations que a gente criar. Então, todas as migrations que a gente criar e rodar elas para o nosso banco de dados, elas vão ficar armazenadas aqui, beleza? Então, pessoal, por hoje é só. A gente só vai fazer essa parte por enquanto. Nos próximos vídeos a gente vai criar, a gente vai fazer a criação de dados, a atualização de dados, e a gente também vai configurar mais umas coisinhas no nosso Sequelize e no Node, beleza? Até então, é isso. Eu fico muito agradecido de você ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui embaixo, beleza? Comenta aqui embaixo se você está gostando dessa série de vídeos, beleza? E te vejo na próxima aula. Valeu!